Olá, bem-vindos à nossa aula 16. Hoje falaremos de indexação e seleção de data frames. Bom, para isso eu vou criar um data frame aqui. Vou importar o pandas como PD, vou importar o NumPy como NP. Legal. E vou criar um data frame. Esse data frame que eu vou criar é baseado nos dados de uma pequena empresa aos quais eu tive acesso. Então, eu consegui ver lá na loja qual era o mínimo que vendia, qual era o máximo que vendia, e eu vou fazer isso aqui baseado nessa média. Nesse data frame, as linhas vão ter os meses que tem 31 dias e as colunas vão ter ali qual é o dia do mês. Então, a gente vai conseguir ver por dia o quanto que rendia essa determinada empresa. Bom, para isso eu vou criar os índices do meu data frame em uma lista separada, que ele vai conter apenas os meses que tem 31 dias, ou seja, janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro. Olá, eu vim aqui atrapalhar um pouquinho a sua aula porque nesse exato momento do código eu vou cometer um erro. E é o seguinte, ao invés de eu colocar dezembro como 31 dias, eu coloquei novembro como 31 dias. Mas enfim, isso não vai atrapalhar em nada, pode seguir tranquilo. Boa aula para você e curta bastante. E novembro. Eu vou criar também o nome das minhas colunas. E eu vou criar através do np.arrange. E ele vai ser de 1 até 32. Olha só como ele fica lá, de 1 a 31. Fechou? E agora eu vou criar os meus dados. Aqui vão ser... Eu vou utilizar o random range int. O mínimo que aquela empresa vendia era R$ 492 e o máximo era 2.050. O tamanho ele tem que ser condizente com o número de linhas e o número de arrays. Então, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Isso aqui, vocês lembram, né? Linha, vírgula, coluna. Então, eu vou colocar aqui 7 por 31. Então, eu vou chamar esses dados, ele está lá, os valores aleatórios. Aliás, coloquem assim, ó, aqui em cima, coloquem o seguinte, np.random.seed, e aí coloquem o valor 100. Olha o que ele vai fazer, eu vou alterar aqui, ele vai ficar o mesmo valor sempre. Isso aqui é simplesmente para que os seus valores aleatórios, eles sejam iguais aos meus valores aleatórios, para facilitar para a gente aí na hora da gente fazer as nossas seleções. Então, definido isso aqui, roda tudo de novo certinho e beleza. Agora vamos fazer o nosso data frame, que eu vou chamar de df, e ele vai ser o seguinte, pd.dataframe. Qual vai ser o dado desse data frame? Que eu chamei ali de dados, é esse array aqui. Qual vai ser o índice desse data frame? Index vai ser igual ao índice que eu criei aqui, ó, índices, essa lista chamada índices. E qual vai ser as minhas colunas? O que eu chamei aqui, ó, de colunas. Então percebam, quando eu chamo df, olha só, eu tenho aqui nos meses que tem 31 dias, o quanto vendeu nessa loja. E aí agora a gente consegue fazer a seleção aqui por dia. Mas antes eu quero passar para vocês quais são os tipos de seleção que a gente tem. Tem algumas coisas diferentes do que a gente está acostumado a fazer na seleção. Então eu vou passar aqui como Markdown o seguinte. Eu posso selecionar isso colocando apenas aqui um valor aqui dentro. Só que isso aqui, ó, eu posso selecionar com a coluna, não com a linha. Então, isso quer dizer que se eu colocar, por exemplo, df2, ele vai retornar para mim, não o índice aqui, ó, 0, 1, 2, ele não vai retornar maio,
ele vai retornar a coluna 2 para mim, inteira. Então, olha só, quando eu coloco apenas um colchete, eu tenho que passar o valor da coluna que eu quero. Eu também posso passar aqui dentro uma outra lista, e aí eu coloco a coluna 1, vou colocar aqui, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, etc. Aqui, quando eu passo uma lista para ele, dentro do colchetes, eu consigo passar mais do que uma coluna. Eu também posso selecionar, colocando aqui a coluna que eu quero, e se eu fechar e abrir outro colchetes, eu posso colocar a linha que eu quero. Eu vou dar um espaço aqui para ficar mais fácil de visualizar, né? Eu vou dar um tab também, senão ele junta tudo depois. Um tab, tab. Então, eu posso colocar a coluna e a linha que eu quero. Também posso fazer o seguinte. Vocês lembram que quando a gente estava falando de listas, eu podia colocar, por exemplo, 2 pontos, 2. Isso eu queria dizer o quê? Tudo do começo até o 2. Ou por exemplo, 1, 2 pontos. Isso queria dizer que do índice 1 até o final. Eu também posso fazer isso aqui. Mas se eu fizer isso aqui, a gente tende a pensar o quê? Bom, olha só esse primeiro. Se quando eu coloco esse primeiro aqui, eu coloco o índice da coluna, quer dizer que se eu coloco, por exemplo, do 2 até o final, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o índice 2 da coluna, que é esse 3, e vai até o final, né? Aqui no DataFrame não. Quando eu utilizo essa notação aqui, eu estou falando das linhas. E aí eu tenho que dizer, por exemplo, que eu quero de uma linha até a outra linha. É um pouco complicado, mas isso tem uma razão. É porque é muito mais comum que a gente procure as linhas, né, dessa forma do que as colunas. Então, eles fazem dessa forma aqui. Quando eu utilizo a notação que tem os 2 pontos, eu tenho que colocar qual linha que eu quero começar e até qual linha eu quero finalizar. É claro que eu posso vir aqui e colocar que eu quero da linha 2 até o final. Ou eu quero da linha 5... da linha 2 até a linha 5, por exemplo. Posso, entendeu? Mas aqui é em relação às linhas, e quando eu não coloco os 2 pontos, eu estou puxando as colunas. Outra forma de eu fazer essa seleção é utilizando o método lock, de localize, né? Então, eu posso utilizar ele fazendo o seguinte. Localize, e aí aqui eu coloco o índice da minha linha, e aqui eu coloco o índice da minha vírgula e o índice da minha coluna. Posso utilizar essa notação aqui, bem como tem o iLock, que ao invés dele procurar, por exemplo, aqui, eu posso vir e colocar, ó, def.lock, não sei, ó, julho, vírgula, 30, que eu estou querendo dizer. Localize o dia 30 de julho, né? A linha julho e a minha coluna 30. Aqui, quando eu coloco o iLock, eu tenho que colocar qual é o índice numérico da linha, vírgula, o índice numérico da coluna. Então, se eu for utilizar o iLock, eu tenho que colocar aqui, por exemplo, se é julho que eu quero, julho está na posição 0, 1, 2, 3. Então, eu quero o índice 3 nas linhas e o índice 30 nas colunas. Eu também posso passar uma lista dentro de uma lista no lock, tanto no lock quanto no iLock. Então, aqui eu posso colocar o índice 1, o índice 2, o índice 3... E aqui eu posso colocar coluna 1, coluna 2, coluna 3 e assim por diante, quantas forem necessárias. Aqui tem uma vírgula. Bom, essas são as principais formas que a gente tem para encontrar valores. Eu queria dar essa introdução para você, porque a gente vai fazer isso aqui de um modo um pouco mais intuitivo agora. Eu vou fazer algumas perguntas e nós vamos responder essas perguntas. Então, guarde isso aí, coloque isso aqui, entenda bem. E agora que a gente vai fazer, vai ficar mais claro para vocês. Então, se alguma pessoa me perguntasse o seguinte: quanto vendeu
quanto vendeu no dia 10 de todos os meses. Como que eu faria para encontrar isso aqui? É muito simples. O dia 10 é esse dia aqui, legal? Então, se eu pegar essa coluna aqui, eu já consigo saber quanto vendeu em todos os meses no dia 10. Então, eu simplesmente faço referência ao meu data frame, ele se chama DF. Então, eu vou colocar aqui DF. Do DF, eu quero... Você lembra que quando... veja aqui em cima. Quando eu coloco apenas um colchetes, eu tenho que colocar a coluna que eu quero. E é a coluna 10 que eu quero. Então, no dia 10 de janeiro vendeu R$ 772, 775 em março, em maio vendeu 1.728 e por aí vai. Aqui é a venda de todos os meses no dia 10. E se alguém me perguntasse quanto vendeu nos dias 10, 20 e 30 de todos os meses? E aí eu vou fazer referência ao meu data frame e se eu der uma olhadinha aqui nos tipos, eu posso ver, olha, eu quero 10, 20 e 30. 10, 20 e 30 são o quê? Colunas, né? Mas é mais de uma coluna. Sempre que for mais de uma coluna, eu passo uma lista dentro do meu data frame. Então eu quero mais de uma coluna, é esse tipo 2 aqui, ó. Eu passo uma lista para ele com as colunas que eu quero. E aqui, então, eu vou colocar quais colunas eu quero. Passo uma lista com 10, 20 e 30. Então, eu estou dizendo ao meu data frame, eu quero do meu data frame as colunas 10, 20 e 30. E ele me retorna todos o dia 10, o dia 20 e o dia 30 de todos os meses. E se eu for mais específico e dizer assim, quanto vendeu no dia 15 de março? Quanto vendeu no dia 15 de março? Eu posso fazer o seguinte daí. Bom, eu quero o dia 15, né? Então, o dia 15, ele está localizado aonde aqui no meu data frame? Na minha coluna 15, que ela não aparece aqui, porque ela é muito grande e aí ela tem que encurtar. Mas então, eu tenho na minha coluna 15. Eu posso vir aqui e falar do meu data frame, eu quero minha coluna 15. E ele me retorna. Olha só, eu já sei aqui que em março vendeu 1.298, mas eu não quero assim. Eu quero que só mostre para mim o valor de março. E aí eu posso vir aqui e colocar qual tipo aqui em cima. Ó. Eu posso pedir a coluna que eu quero, abro outro colchete e coloco a linha que eu quero. Então, eu quero linha março. Tem que sempre ser igual, né? Letra maiúscula, tudo certinho. E aqui, ó, no dia 15 de março, vendeu R$ 1.298. Legal. Então, e se eu quiser agora fazer uma seleção de linhas, né? Só quero que mostre para mim janeiro, março e maio. Quanto vendeu nos meses de janeiro, março e maio? É isso que me perguntaram, é isso que eu tenho que responder. Então, eu posso vir aqui e utilizar o seguinte. Lembra que eu falei que se eu utilizo os dois pontos, ele agora se refere à linha e não mais à coluna, porque é mais conveniente e é o que a gente usa mais. Então, por mais que pareça estranho, que você pense, poxa, mas se eu coloco aqui DF10, ele me retorna a coluna 10, por que quando eu utilizo dois pontos, ele vai fazer fatiamento nas linhas? E é exatamente, porque é assim. Então, olha só. E tem uma razão, como eu já expliquei, é mais usual que nós procuremos fatiamento de linhas do que de colunas, então é por isso que ele faz isso. Então, se eu quero o quanto vendeu nos meses de janeiro, março e maio, eu tenho que saber quais são os índices de janeiro, março e maio. Janeiro é 0, março é 1 e maio é 2. Então, eu posso vir aqui e dizer que eu quero do 0 até o 3. E ele me retorna janeiro, março e maio. E aí lembrando aqui aquilo que vocês devem estar cansados de ouvir, que se eu quero do índice 0, eu quero os índices 0, 1
e 2. Eu tenho que colocar que eu quero que ele vá do 0 ao 3. Porque o da esquerda, ele é contabilizado. O da direita, a regrinha, se lembra? É sempre menos 1. Então, ele vai 0, 1, 2. E se a gente quiser fatiar ainda mais isso, né? Colocar, por exemplo, quais foram as vendas de julho, agosto e outubro nos dias de 25 a 31.